Olá! Muito boa tarde para você, boa tarde para você também, amigo. Tudo bom, Darleide? Tudo bem, querido. Graças ao bom Deus. Tudo bem você em casa, hein? Tá tudo bem por aí? Tá tudo certo? Espero que sim, espero que esteja tendo uma ótima tarde, um ótimo dia na companhia da Novo Tempo, na companhia de Deus. Obrigado pelo carinho da audiência. Assunto de hoje, Darleide. Hoje nós vamos tratar daquilo que volta sempre no mês de novembro para dar uma atenção especial à saúde de vocês. Verdade, motivo de muita piadinha. Não umas gracinhas que acabam por não considerar a seriedade que pede a prevenção do câncer de próstata, que é um dos cânceres que mais matam, e é preciso falar sério a respeito disso. Vamos tratar deste assunto aqui no programa de hoje, com a sua participação também. E temos convidado especialista, ele é urologista, doutor Otávio Berti. Boa tarde, bem-vindo. Daqui a pouquinho ele senta aqui com a gente para a gente fazer muitas perguntas. Quero ver você perguntando tudo. Pois é, inclusive uma das perguntas, eu acho que é a pergunta de todos os homens, né? Eu vou fazer essa pergunta que você, homem, você, meu amigo, tem, né? Quer saber, né, o porquê, né? Enfim. Eu acho que muitos homens têm... Quer fazer uma pergunta que eu vou fazer para ele. Eu achei que tu já ia fazer agora. Não, agora não, depois. Para ele, depois assim na expectativa. Para deixar na expectativa. Os homens sabem que pergunta que eu vou fazer, viu? Por falar em expectativa, tem todo dia também a expectativa do que vem no hashtag com Lucas Nascimento. Muito boa tarde para vocês, boa tarde para você que também está em casa. Deixa eu começar já perguntando, e o calor aí? Eu tenho uma coisa para falar para vocês. Vem por aí onda de calor. Lembra da última? Foi aquela bem forte? Tá para chegar e essa tá estimada que vai ser um pouco pior, um pouco mais forte. Mas daqui a pouquinho eu vou trazer esses dados. E o que eu posso adiantar? Não tem data para passar ainda, tá? Não tem ainda a previsão de quando ela vai acabar. Mas daqui a pouquinho eu trago esses dados para você, conversa um pouquinho e explico o que vai acontecer. Vou falar também de um escritório que resolveu fazer algo diferente por lá. Ele instituiu um dia do pet amigo. Tem um pet? Você pode levar para o escritório. E claro que mudou toda a dinâmica, mas daqui a pouquinho eu mostro o vídeo, conto como é que foi isso daí. E tem muito mais no hashtag de hoje. Legal, gente, se eu trouxer meus pets pra cá, não fica ninguém quieto aqui. Ele vai querer subir no colo toda hora, ficar cheirando, passando o pezinho. Não Uma das minhas não. vai ficar quietinha, deitadinha no tapete. A outra vai derrubar tudo. As duas são, olha, composto, né? Fogo e água. O nome dos meus, Sol e Lua. Pra ver se dava uma acalmada, mas os bichinhos são danados. A minha, a mais velha, né? A mais calminha é Maia e a outra é Arrependimento. Não, a outra é... a outra é a Meg. Vulgo Arrependimento. Entendi. Você se arrependeu de pegar a Maia, entendi. Digo, Meus amores, então teremos mais o que no programa de hoje? Teremos a sua interação, teremos a participação de um psicólogo que também vai fazer junto com a gente pensar sobre como é o comportamento do homem frente àquelas demandas masculinas, uma tal de uma masculinidade frágil, assim, uma coisa que anda por aí. Tu sabe o que é isso? Pois é, ouvi tu já falar, sentiu viu? isso? Já ouvi falar já nisso, sabe hein? a cor disso? Será? Vamos falar Qual sobre isso hoje? É a cor dessa masculinidade frágil? Tem cor, não tem como é que é, hein? Vamos entender um pouco mais mitos e verdades sobre essa questão da masculinidade envolvendo essa questão do Novembro Azul, né? Tem gente, não, se eu fizer o teste, você é menos homem. Vamos falar um pouquinho, vamos falar sério, né, sobre essa questão aqui. Eu já vou aqui dizer que eu vou ficar mais quietinha hoje do que nunca. Porque eu tô em defasagem hoje. Tem 3 homens aqui. O assunto, a pauta é pra vocês. Então eu vou ficar assim só de mestre de cerimônia, de vez em quando, tá bom? E queremos sua participação também. Cadê os meninos? Entre em contato com a gente daqui a pouquinho. A gente já diz a pergunta do dia. Nós já voltamos com você aqui na nossa sala de estar no seu Entre Família. Pois bem, já estamos ao vivo por aqui no seu Entre Família, continuando ao vivo, né? Aqui no Entre Família, nosso bate-papo de todas as tardes. Assunto de hoje, assunto muito importante, de extrema importância para a gente conversar. Principalmente você, amigão, que sempre acompanha a gente aí, ou você, minha amiga, que tem um maridão meio teimoso, não gosta de ir ao médico, fazer os exames de rotina, as consultas, porque tem aquela, né, Darleide, os homens, às vezes... cobra das mulheres, não, você precisa ir no médico, isso e aquilo, mas às vezes eles acabam ficando em casa. Eles, eu digo assim, porque lá em casa tem que fazer exame disso, daquilo, de sangue e tal, mas a gente tem que fazer, né?
Por quê? A gente quer passar mais tempo com a família, ter mais saúde, mais vida. Isso é amor à família, né? O um cuidado e a dos prevenção. exemplos, né? É um planejamento para viver melhor em família. Então, a gente quer saber de você, então, o que se passa aí na sua casa, se você é um homem que gosta de fazer os exames, ou se pelo menos se submete a fazê-los, se você já sofreu ou sofre com câncer em família e câncer de próstata, especialmente, que é o tema de hoje. Vamos lá? Como é que está? A pergunta do dia, assim, na verdade, é convidando você para participar a respeito das suas dúvidas. Você tem alguma dúvida? Então, vai compartilhar com a gente a sua dúvida para o doutor Otávio Berti responder para a gente daqui a pouquinho. Se for o caso também, na hora que estivermos falando sobre masculinidade frágil, pode também interagir com a gente. Você se sentiu assim um machinho meio frágil? Como é esse negócio, né? Pode ser também, conta pra gente, abre o coração, pode ser anônimo. E aí o nosso WhatsApp é o 12 983 1502 49, 983 1502 49, tá bom? Esperamos você. Bora pro hashtag então? Luquinhas já chega por aqui, roda a vinheta pra gente. E cá estamos, pessoal, olha só. Fiquei sabendo então que vocês têm pets, então, tem cachorrinho por lá. Assim, eu chamo de pet, sempre que fala pet, eu penso num bichinho bonitinho, fofinho, ou um negócio... O meu vira-lata mesmo no sítio. Eles correm pra lá e pra cá, mas eu adoro eles. Gosto Não deixa demais. de ser um pet, né? E é legal assim, ao ar livre, correndo, né, brincando. Eles são também. maravilhosos, Gostoso, gosto muito. espaço. Eu gosto também de pets. Eu não tenho por agora, não tenho um cachorrinho por agora. Eu sempre estou viajando, estou em apartamento, então por enquanto não é o momento. Porque tem a responsabilidade também quanto a isso, né? Exatamente. Não é só eu adotar, eu tenho em casa, eu tenho todo um cuidado, é uma responsabilidade. Então, no momento, ainda não, mas logo, logo, quem sabe, Tem em também casa. um dinheirinho para uma raçãozinha que não é baratinha, um negocinho assim, né, Lucas? Exatamente. Vamos economizar. Exatamente. Por Guardar pro enquanto, casamento. por enquanto eu só brinco quem tem mesmo. Vou lá brincar, belezinha? Resolvido. Resolvido. Mas é o seguinte, eu sei que tem muita gente aí que tem pet, mas também, pessoal, tá na regressiva aí pelas férias. Não vê, tá acabando o ano, quero sair de férias, quero fazer alguma coisa, quero descansar. Tem um escritório que fez o seguinte, vamos fazer um dia diferente por aqui. Vamos trazer alguns animais. Então você que tem o seu pet em casa, pode levar para o escritório. Eles instituíram esse dia do pet amigo, levou para o escritório. Então cada um levou o cachorro para lá, para cá, para ter um dia só para eles. É um escritório diferenciado, um escritório que tem até academia por lá e os cachorros ficaram livres. Mas tô falando aqui, a gente, claro que tem um vídeo, eu quero compartilhar com você, pode jogar por aqui. Cada colaborador pode trazer seu pet todos os dias da semana. Amamos esse ambiente. O Bartô e a sua soneca de sempre, brincadeiras o tempo inteiro, muitos cachorros. E agora uma breve apresentação sobre cada um dos nossos pets. Esse é o Snow, um dos nossos pugs, e a Lola. Atrapalham. Lola e Berenice brincando e o Musk gastando energia pelo escritório. Enquanto isso, Snow comendo uma melancia. Lola e sua preguiça enquanto Bartô gasta energia brincando na terra e a Beta sendo bem recepcionada. Ah, aqui também temos a nossa própria academia e os pets estão ali para dar apoio moral. Por último, o Lambari, nosso peixe fora d'água. Agora até a diretora perguntou, quem é que trabalha? Como é que trabalha? Ou atrapalha. Não deve atrapalhar, porque é um projeto que parece de sucesso. Mas acho que não funcionaria em todos os lugares, porque nem todo mundo tem maturidade, minha gente. Pode ligar com esses bichinhos no trabalho. Tem que ter aquele cantinho especial pro cachorro fazer as necessidadezinhas também, né? Tem essa parte. Tem esse porém também. Porque se for arrependimento, a minha cachorrinha número 2... Eu gostei do nome. Gente do céu, é a casa toda, viu? Já tentamos alguns métodos ali, mas enfim. Nesse ambiente deve ser só cachorrinho treinado, acredito, né? Eu gostei do nome, mas a ideia realmente foi mudar a dinâmica dentro do escritório, ter um dia um pouco mais tranquilo, desestressar ali um pouco, e o pet traz, o cachorro traz isso. Então você vê que eles ficaram livres por lá, e claro, o pessoal nem trabalhou tanto naqueles dias, né? Ficou um pouquinho curtindo o seu cachorrinho, o cachorrinho do outro, enfim, foi um dia super legal. Queria compartilhar isso aí com vocês. Esse Parabéns tá para esse pessoal. Ganhando as redes. Deve pagar bem também lá. Sim. E para deixar, se eles fazem tudo para fazer o funcionário ser feliz, eles devem pagar bem. Parabéns, gente. E desestressa às vezes, né? Aquele dia meio cansativo, estressante para o cachorrinho, pô, até abre umas ideias novas. Salário bom também ajuda. Opa. Né? Aí leva o petinho, delícia. Pronto. Vamos seguir por aqui, pessoal. Tem uma outra notícia para vocês. Ó. Uma nova onda de calor começa hoje em boa parte do país, na verdade, de norte a sul, viu?
toda a parte do país e as temperaturas devem subir de 3 a 5 graus. E aquele friozinho da madrugada que geralmente o pessoal vem insistindo, principalmente aqui na região, está com os dias contados, viu? Tanto que para São Paulo, a mínima deve ficar na casa dos 20 graus. A mínima, temperatura mínima para isso. O que acontece? Uma nova onda de calor vai se aproximar, vem chegando, começando hoje e vai mudar totalmente o cenário no país. E para cá, pessoal, meus amigos, eu tenho um mapa aqui, pode colocar na tela, para a gente ver o que está acontecendo, qual que vai ser pelos próximos dias. Então, essa onda de calor começa hoje. Quem é o responsável é a alta pressão que está aqui presente, já está. O que acontece? Ela traz todo o calor para essa região, tanto que a temperatura média para cada região, 33 no sul, aqui 38, 43, 40, 35. Então, você vê que ela sobe de 3 a 5 graus, ela vai subir legal. Tem uma frente fria que ela vai avançar pelos próximos dias, deve chover por amanhã, mas no final de semana em São Paulo, ela chega a subir. Só que como essa alta pressão é tão forte, ela não tem força para realmente chover muito. Eu já trouxe para vocês a explicação que essa alta pressão, ela funciona como a tampa de uma panela que ela chega aqui, fica e nada passa. Ela segura a temperatura alta. E ela vai continuar. Os meteorologistas explicaram que não tem uma data para terminar ainda. Ah, Lucas, ela vai de tal data, tal data. Ainda não tem. O que se sabe é que no final de semana ela deve se intensificar. Então, nos próximos dias, e pelas próximas semanas, quem sabe, esse cenário vai ser um pouco diferente. Então, a gente tem que a temperatura deve chover pelos próximos dias aqui nessa região, mais para o sul e sudeste, mas pouca coisa. Pouca coisa por conta dessa alta pressão, essa onda de calor não vai deixar mudar a temperatura. Eu tenho uma próxima tela aqui para poder explicar o que é essa alta pressão que tanto se fala. Você vê que está aqui representada e ela gira anti-horário. Então, todo o calor que está lá em cima, ele joga para baixo. Ele desce para cá. Então, todo o calor fica por aqui. O céu é exatamente assim, super limpo, porque não tem formação de nuvens, nem nuvens de chuva quanto a isso. Então, vai ficar muito calor. A intensidade dos raios são bem mais intensos. Então, a proteção a importância de você tomar a água, a importância de você proteger a pele, passar o protetor solar, em algumas vezes no dia. Então, isso acontece. Todo o calor que está em cima, ele joga aqui para baixo. Só que essa massa de ar seco que está presente, que vai predominar, ela tem um lugar que ela vai ser úmida e a outra mais calor. Só que a úmida, aí que está o perigo. Porque quando junta calor e a massa úmida, é aquele choque que eu já expliquei um dia para vocês. Formação de nuvens de chuva, aquela pancada à tarde. E isso pode gerar transtorno, principalmente agora que ela vai avançar, essa frente fria, vai ter esse choque e pode ser que tenha, sim, as chuvas novamente, aquelas tempestades de fim de tarde. E a última que a gente passou, que teve aqui em São Paulo, foi bem forte, a gente trouxe para cá, explicou, inclusive tem casas ainda que não tem energia, não voltou a energia por lá ainda. Pois é. Na verdade, o caos vai se instaurando, né, nesses lugares aí, estava vendo algumas reportagens também, né, pessoal indo para as ruas e questionando, né? Porque, afinal de contas, foram muitos dias, muitos prejuízos. Muita gente perdeu comida, sim, muita gente perdeu o sustento daqueles dias, porque estava ali estocado na geladeira, perdeu tudo. Então, quem vai arcar com isso, né? Então, toda a sociedade se movimenta, os governos, mas não encontraram ainda meios, soluções, não é, Lucas? E eu fico também considerando aqui, te ouvindo contar desses fenômenos que estão cada vez mais surpreendendo e os especialistas não estão tendo respostas como tinham até então, quando as coisas eram mais, digamos, normais e dentro de uma escala, de uma expectativa em que a própria ciência conseguiria explicar os fenômenos à sua proximidade. Mas nesses dias, não sei, gente, é como se estivesse esperando, né? Então, isso é muito interessante de a gente ir acompanhando, porque isso tem a ver com a vida de todos nós. Verdade. Recentemente saiu até uma pesquisa, os dados de uma pesquisa, que o que está acontecendo, tem muita coisa, é o El Niño que está presente, que ele vem mudando bastante a relação do tempo, né? Só que ele vai durar até mais ou menos abril do ano que vem. Tanto que o estudo que foi feito, eu vou trazer aqui para compartilhar com vocês nos próximos dias. É uma pesquisa recente falando sobre isso e que esse calor ele deve continuar. Mas a gente vê muita mudança em pouco tempo com relação a esses temas. Então, logo, logo eu trago para vocês aqui algo explicando mais essas questões, né, essas explicações. Verdade. O que está surpreendendo também são as imagens que o Lucas traz para a gente ali, né? Os desenhinhos e tal. Demais, Lucas. Muito bom, hein? Exemplificando bem, né? E, inclusive, eu estava vendo que semana que vem, aqui na nossa região, está para fazer 39 graus. Parecendo o deserto da morte de novo, né? Exatamente. Na região aqui. Vai esquentar. Se prepare. Se prepara. Muita água para hidratar. Se prepare, exatamente, viu?
Olha só, segundo a Fundação Oswaldo Cruz, até 2025, são estimados 71 mil casos de câncer de próstata no Brasil. E de acordo com os dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, de 2019 a 2021, foram registrados mais de 47 mil óbitos em razão desse tipo de tumor. Então, a gente no começo do programa, eles abordaram o que a gente vai tratar no programa de hoje. Já mostramos quem está com a gente, nosso especialista, como vamos conduzir o programa de hoje. Então, esse dado já para você também ficar alerta quanto a isso, trazer um pouco mais de atenção. Então, já chama o pessoal que está perto, já presta bastante atenção, porque é um assunto sério. E um assunto sério que vamos começar a conversar a partir de agora. Eu me despeço, mas daqui a pouquinho eu estou de volta, porque o programa continua e você, claro, fica ligadinho aqui no Entre Família. Maravilha. Obrigado, Até mais, Luquinhas. Lucas. Obrigado mesmo, hein? Bom, e esse, como o Lucas comentou, um assunto de extrema importância, necessidade para todos nós homens. E eu recebo aqui o doutor Otávio Berti, ele que é urologista. Um currículo, já apresento para você melhor o currículo dele, currículo extenso, né? Doutor, prazer recebê-lo, seja muito bem-vindo ao Entre Família, pode ficar à vontade. Uma excelente tarde. Boa tarde. Prazer recebê-lo. Boa tarde, doutor. Bem-vindo. Esse é um assunto de extrema importância, a gente diz, por quê? Porque é um assunto que nem todos os homens gostam de falar, mas tem matado, né? Como a gente trouxe aqui, o câncer de próstata, ele mata um homem a cada 38 minutos no Brasil. É algo muito sério, né? Mas a pergunta que eu já começo fazendo aqui, doutor, acho que é a pergunta que todos os homens que estão acompanhando a gente já fizeram em algum momento, né? O homem já foi à Lua, né? Telescópios já foram enviados para tirar fotos que ninguém nunca nem imaginou ver, fotos do espaço. Tão curiosa por essa pergunta, eu tô tão curiosa. Não, Darley, de aparelhos de ultrassonografia, de alta tecnologia, e consegue ver cada vasinho e tal, mas o exame da próstata ainda precisa do toque, doutor. Eu imaginei que era essa. Por que ainda precisa do toque, doutor? Na verdade, a suspeição do câncer de próstata é baseada em 2 exames, que é o exame de sangue, que é o PSA, e o exame de toque. Por que o toque é importante? O toque é importante porque mesmo esse exame de sangue estando normal, em cerca de 10 a 15% das vezes, você pode detectar um nódulo que pode ser suspeito para câncer. Então, a gente ainda realiza o exame de toque associado ao exame de sangue. Mas o exame de sangue, ele não é tão comentado enquanto ser um exame que propicie ter um conhecimento que, segundo até nós conversávamos e eu pesquisava sobre, tem uma capacidade de detecção muito maior do que o próprio toque. Então, associar os 2 exames, sem se esquecer de que temos um, como é o PSA, que tem um índice maior de descobertas, é isso? O PSA, ele é uma proteína produzida pela próstata e ela pode estar aumentada em várias doenças da próstata. Não é só exclusivo do câncer, ela pode estar alterada no inchaço, que a gente chama de hiperplasia, no câncer, que é o nosso foco, né, que é a doença mais grave, e também nas infecções de próstata, né? Lógico que com a descoberta desse simples exame de sangue, né, como você dosa uma glicose, um colesterol, você dosa também o PSA. Isso mudou a história do câncer de próstata, porque antigamente, antes da descoberta, antes da década de 80, 80% dos casos de câncer de próstata eram diagnosticados pelo toque e já num estágio mais avançado. E com a descoberta do PSA, a gente inverteu isso. 80% das vezes hoje a doença está em fase inicial por uma alteração do exame de sangue. Achei isso muito legal. Pois é, muito interessante mesmo. E até mesmo a importância da prevenção, de saber o quanto antes. Porque a gente sabe que a taxa de recuperação, de cura, quando já detectado bem no comecinho, é altíssima, chega a 99% dos casos, né, doutor? Isso vai depender do estágio em que você diagnosticou a doença. Mas quando você descobre numa fase bem inicial, que é fazendo os exames de rotina anual, né, que é o exame de sangue, PSA e o toque, a taxa de cura pode chegar a 95% a 99%. O estágio 1 que a gente fala, o estágio bem inicial. E quais seriam alguns dos sinais, os sintomas, assim, de que, não, eu preciso buscar um auxílio médico ou não apresenta sinais? Como é que funciona? Então, vai depender da doença, né? Como hoje em dia a gente faz essas campanhas de rastreamento para o câncer de próstata,
a grande maioria dos casos vão estar numa fase inicial e, portanto, assintomático. Vamos dizer que o sintoma da doença seria uma alteração de um PSA, por exemplo, do exame de sangue. Mas existem algumas outras doenças na próstata que é muito mais comum que o câncer, deixar bem claro que 80% das doenças na próstata são devido àquele inchaço, um aumento da próstata, que é próprio do envelhecimento do homem. O paciente tem dificuldade para urinar, tem um jato enfraquecido, começa a acordar múltiplas vezes à noite para urinar, ou ele tem um aumento da frequência durante o dia para urinar, dor para urinar. Na maioria das vezes, esses sintomas é devido à doença benigna, mas ela pode estar presente no câncer de próstata em uma fase mais avançada. É até importante a gente saber, porque tem a inflamação na próstata, tem a prostatite, são alguns problemas, algumas enfermidades ali, devido à bactéria mesmo, né? Que podem ser confundidas com câncer devido aos sintomas e tudo mais, ou não? São diferentes os sintomas delas? Os sintomas são diferentes, né? Uma prostatite, por exemplo, o paciente ele pode ter uma alteração do PSA, sim. O PSA pode estar bem alto, né? Às vezes pode confundir com o diagnóstico de câncer. Mas os sintomas, normalmente, o paciente apresenta febre, queda do estado geral, ele começa a ter muita dor para urinar. Então, é uma coisa mais aguda. Mas uma prostatite crônica, que ela pode ser pouco sintomática, que a gente fala oligossintomática, ela pode dar poucos sintomas do paciente e ter uma alteração do PSA, e isso pode te gerar uma confusão, né, do médico, se é um câncer ou se é devido a uma inflamação. O PSA, na verdade, ele é uma proteína que ela diagnostica uma doença da próstata. Ela não é específica do câncer de próstata. Então, ela pode estar alterada nessa inflamação na próstata, as prostatites, no inchaço, que a gente chama de hiperplasia, e no câncer de próstata. Por isso que o urologista ele é importante para avaliar caso a caso, e na suspeita de um câncer, nós indicamos uma biópsia. Legal. No que diz respeito à hiperplasia, o senhor diz que pode ser em relação à idade, né? O homem vai envelhecendo, mas trata-se de uma inflamação. É isso? É uma inflamação. A hiperplasia sugere uma inflamação ou algo assim, porque já que ela desencadeia uma série de sintomas incômodos, entendemos como algo benigno, mas precisa ser tratado. É só para a gente abrir aqui um parênteses e entender um pouco melhor sobre a hiperplasia, porque muitos homens podem estar sofrendo disso. Na verdade, a hiperplasia ela é uma hipertrofia, vamos dizer assim, um inchaço, uma proliferação de glândula prostática. Então, ela vai aumentando de tamanho. Não é propriamente uma inflamação, mas ela é um aumento sob estímulo hormonal. Conforme o envelhecimento, vai aumentando essa próstata, ela vai hipertrofiando e vai comprimindo o canal da urina. Há pacientes que apresentam esse aumento de próstata e não apresentam os sintomas e, portanto, não precisam ser tratados, e há pacientes que apresentam sintomas. Agora, a inflamação, a infecção prostática seria uma bactéria que veio do trato urinário, da bexiga, por exemplo, se alojar na próstata e causar uma infecção. São duas doenças diferentes. Tá? Uma inflamação provocada pela bactéria, vamos dizer assim, e o outro por estímulo hormonal, um aumento, uma hipertrofia da glândula. E que nem sempre requer algum acompanhamento, se não desencadear sintomas. Pode acontecer. Pode acontecer sem ser necessário o tratamento. Tá? Isso. Porque 70% dos homens, eles vão apresentar um aumento de próstata. E só metade vão precisar tratar. Entendi. Tá? E um quarto vai precisar operar. E até nessa questão também da inflamação, né? Ela não atinge só pessoas mais velhas, pode atingir pessoas mais novas também, né? Até digo isso porque há um tempo atrás estava sentindo desconforto, ardência, a urinar e vai aquela coisa toda, conversando com a minha esposa. Não, buscar o médico. E a gente já fica naquela preocupação, né? Hoje não tem, graças a Deus, na família, não tem ninguém, né, com caso de câncer de próstata e tudo mais. Mas levantou aquele alertazinho. Eu falei, não, vou ao médico. E aí fui ao médico e realmente foi uma inflamação, deu uma inflamação, tomei os antibióticos e, graças a Deus, foi resolvido rápido também, né? Então, buscar o auxílio. Na dúvida, sempre buscar um auxílio médico, né? Bom, a gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta por aqui no Entre Família. A gente conversa também com Evandro Laire, né? Ele que é psicólogo, vai conversar com a gente sobre esse assunto também, já depois do intervalo.
Meus amores, estamos de volta. Boa tarde para você. Obrigada por ficar com a gente aqui, fazendo o que for, ligadinho com a gente. Obrigada. Você acompanhando também o nosso programa pela nossa comunidade no YouTube. Um abraço para a Luzia, um abraço também para a Cecília, para o Leonardo. Leonardo Profeta. Eu acho que é o sobrenome dele, mas está aqui, Profeta. Sim. Ele diz olá, boa tarde para você também. Tem a Maria Madalena. Obrigada Maria Madalena pelo carinho. sempre está com a gente, né? Coisa boa. Tem a Luzia também, estava perguntando pela Carol e pelo Cris, amiga. Carol já tem quase 3 anos, amiga. Mas eu sei como ela é maravilhosa. Aí ela deixa saudades. Ela realmente, por onde passa, deixa saudade. O Cris nem pensa, nem fala. Porque aí ele veio aqui essa semana, matou saudade. Pronto. Fica aqui, Cris, não vai embora não. Mas, amiga, dá uma vontadezinha assim, tá pra gente assim. Se tu fica perguntando deles, dá a impressão que a gente não tá te agradando, amiga. Mas verdade, é o que tem pra hoje, amiga. E pra todo dia, tá? Beijo, amor. Boa. Pergunta do dia, vamos pra ela. Vamos Qual é a sua dúvida sobre o tema de hoje? Câncer de próstata. Esse é o tema nesse Novembro Azul todinho. Claro, a gente vai falar de outras coisas, mas esse é o Novembro Azul dedicado a vocês, meninos. Verdade, a cor azul, né, trazendo, reforçando, cada mês representa uma cor, um tema, né, a ser conversado. Mês passado foi... O pessoal do Todes não fica feliz. Né? O pessoal do Todes dizer que azul é cor de homem, eles vão querer mudar esse negócio, mas ainda azul é cor de menino no mês de novembro. Verdade, então esse mês todo especial voltado aí para esse alerta, né, para todos nós homens, termos mais atenção, darmos mais atenção à nossa saúde, focado especialmente no câncer de próstata, mas a gente pode trazer também a saúde como um todo, né? A gente está falando hoje do câncer de próstata, mas também puxa para a saúde como um todo, que às vezes a gente vai deixando, levando, quando vai ver é tarde demais para resolver algum problema que poderia ser resolvido com mais facilidade antes. A gente vai até falar um pouquinho sobre masculinidade frágil, que é um tema, um ganchinho aí ligado que a gente vai explicar melhor para você daqui a pouquinho, mas por acaso está voltando aqui com a gente o Lucas Nascimento. O que você tem para contar de novo? Cá estou de volta, viu? A gente vai falar sobre masculinidade frágil. Eu estava até pensando aqui, escutando vocês conversando, e sim, tem muito homem que não dá tanta atenção assim para a saúde, acha que não é importante, que é assunto à toa. Lógico, a expectativa do homem não é à toa que a expectativa do homem ele acaba sendo menor que da mulher. A gente recentemente apresentou aqui alguns dados, né? E de acordo com o levantamento do Centro de Referência da Saúde do Homem, 60% dos pacientes já chegam ao hospital com quadro de doença avançado. Essa demora, lógico, compromete o diagnóstico e compromete também o tratamento, podendo causar ainda mais complicações. Isso porque existe um certo preconceito de levar, e acaba causando uma barreira de procurar um médico quanto antes nos primeiros sintomas ali. Então, eu escutando vocês aqui falando sobre isso, e me recordei até de conversa com amigos, com os outros homens, não, que isso, vou no médico, para quê? Vou só quando realmente estiver ali, nas últimas realmente, quando realmente precisar. E não é bem por aí. Então, é legal a gente poder trazer esse tema. Então, é um assunto para homem, mas também às vezes a mulher está escutando, poder passar para o homem, olha, você não quer ir no médico? Espera aí. Se você ama a nossa família, amarra e leva amarrado, assim. né? Nem tem que levar amarrado. E ele escuta, vai no cabreiro. Exatamente. Doutor, por que isso? Já que o senhor lida tanto, é a sua área, claro. Por que os meninos são tão resistentes? É um machismo, é um medo de descobrir? O que é a sua percepção sobre? Eu acho que é mais uma questão cultural mesmo. Eu acho que tem muito de machismo ainda né, no público. Realmente, quem procura mais o consultório é a mulher, e quando se tratando de homem, a mulher sempre é que marca a consulta para o homem. O homem tem uma resistência. Eu acho que é mais cultural e também a questão do machismo também. A gente vive uma sociedade ainda muito machista. E às vezes o tempo também, né? Trabalha muito e tal. Tem que dar essa nota no rodapé também, para vocês não ficarem assim tão mal acabados, não né? ficar dizendo que sempre... Fugindo. Mas meio covardão. Não. Vamos incluir na conversa o Evandro Laire, outro homem chegando, gente. Tô falando que eu tô na desvantagem, mas tá ótimo. É o dia deles. Bem-vindo, boa tarde para você, Evandro. Olá, boa tarde. Muito bom estar aqui mais uma vez com vocês, viu? Obrigada. E qual é a sua percepção ou o seu saber exato sobre por que os meninos fogem de um doutor, têm medo de um diagnóstico, têm medo de ser visto como frágil, fraco? O que é, Evandro? Olha só, a gente percebe que até mesmo na procura pela psicoterapia,
mais de 80% das pessoas que eu atendo são mulheres. Ou seja, até mesmo com relação à saúde mental, os homens eles têm uma resistência. Então a gente nota que os homens eles têm uma resistência de autocuidado, de modo geral, em todas as áreas, né? Em todos os tipos de exame. Ai, não creio. Deu uma travadinha. Puxa, por isso que é bom quando o Evandro vem para cá, para sentar aqui. Quando se fala de saúde. Travou, agora voltou. Oh, Evandro, disseram para você ficar bem quietinho. Vamos brincar de estátua, mexe só a boca. Tá bom. Então, o que acontece? Geralmente, a gente vê que o homem, de modo geral, ele tem uma resistência no autocuidado, né? Em todos os aspectos, em todas as áreas da saúde. Quando a gente fala sobre essa questão do exame de toque, do câncer de próstata, né, dessa prevenção do câncer de próstata, a gente tem toda uma construção cultural, existe questionamentos a respeito da masculinidade, mas a gente não pode descartar que existem muitas piadas, muitas brincadeiras e muitas associações feitas a uma não heterossexualidade. E eu acho que esse é um dos pontos principais que causam esses tipos de brincadeiras, de preconceitos, né? Então, a gente tem esse cenário construído, mas uma boa parte disso tudo tem a ver com orgulho, né? Com o próprio orgulho masculino mesmo. E essa construção social, como bem falou aí o doutor, né, Otávio, é uma construção social aí desse assunto. Verdade. E até em termos de saúde mental, né? Como essa pressão ela pode aderir às normas, né, da masculinidade tradicional, afetando a saúde do homem também, doutor? Muitas vezes o meio influencia demais a maneira como as pessoas pensam. E existem muitas brincadeiras, né? Se existe assim, uma pressão, uma influência muito grande das pessoas ao redor, de maneira negativa, na prática desse exame, muito provavelmente o homem ele vai se sentir bastante retraído e isso vai causar um prejuízo ali nos cuidados da saúde. Agora, o que a gente precisa deixar claro aqui é que a construção da masculinidade está muito além de uma única prática, de um único exame e que tem uma finalidade de saúde, uma finalidade nobre. A gente precisa lembrar que a construção da personalidade, da masculinidade, né, tem a ver com outros elementos, como, por exemplo, a honra, as virtudes, né, o caráter, a postura de um homem. E, às vezes, quando o homem não tem essa segurança a respeito de quem ele é, aí começa-se a colocar um foco demasiado, né, num simples exame que dura alguns minutos, talvez alguns segundos, né? Então, é necessário que a gente olhe sempre para o todo, de quem nós somos, de quem a pessoa é. Isso tem a ver com a construção da autoimagem, a identidade, né, do indivíduo. Então, tem que tratar, tem que cuidar. E se você está com medo de fazer esse exame, então talvez você precise de uma terapia mesmo, psicológica, para te ajudar a quebrar essas barreiras, né? Mas o que não pode é deixar de fazer o exame. E vou dizer mais, hein? Infelizmente, eu tive um amigo falecido, ele teve câncer no reto, e ele, numa região muito próxima ali, né, da próstata, e ele dizia para as pessoas, quando ele estava em tratamento, o seguinte: façam o exame preventivo, porque caso você ficar doente, os exames que você vai ter que fazer, os tratamentos que você vai ter que fazer, vai ser com certeza muito pior do que simplesmente um exame esporádico ali a cada 6 meses, uma vez por ano. É verdade. Inclusive, até falando sobre essa questão, né, doutor Otávio até pode esclarecer um pouco mais para a gente, é um exame rápido, né, doutor? Como o Evandro, né, bem colocou aqui, é melhor fazer esse exame rápido, já descobrir, porque depois você pode passar por outros processos muito mais complicados, dolorosos. Fala para a gente um pouquinho sobre como é esse exame, né? É rápido? O exame é um exame, ele é rápido, não vai levar mais que 10 segundos, né? A gente usa uma pomada anestésica e um lubrificante para não ter nenhum tipo de traumatismo na hora da introdução do dedo. E é um exame praticamente indolor, é rápido e indolor. Então, eu achei interessante porque no colega que teve um câncer de reto, né, talvez, se fizesse o exame de toque para ver a próstata, poderia ter diagnosticado, né, também esse outro tumor de reto também. Você consegue, pelo toque, detectar que alguma coisa está errada. Né? Pois é, crenças equivocadas matam.
Crenças equivocadas simplesmente matam, destroem. Essa crença equivocada de que em 10 segundos você destrói a sua masculinidade, na verdade está expondo uma fragilidade imensa. É apenas um exame, ou seja, é uma ignorância nós considerarmos que a sua heterossexualidade estará em risco porque você se submete a um exame que nem teus amigos precisam ficar sabendo. Marca e vai. Calado, criatura. Não precisa fazer fofoca, gracinha, postar no Facebook. Não vai postar, menino. Ninguém nem quer ver. Ninguém quer saber. E outra coisa, eu vou bater nessa tecla para a gente também considerar que é um exame que deve ser feito até por maior eficácia e eficiência, diria, o PSA, pelo menos isso. Porque, olha, eu estou olhando aqui os números, gente, olha, a proporção de mulheres viúvas é de 11,7% para apenas 3,0% de homens viúvos. Ou seja, as mulheres vivem mais, vocês morrem cedo e a gente vai ser obrigada a casar de novo. Direito. Fica a dica, né? Fica a dica, né, para Evandro? todos nós homens aí buscar, né? Precisa ir ao médico. Eita, agora eu tô com medo, não foi? Não, opa, agora fiquei com medo. Não. Viúva, muita viúva. Eliane, viúva, nem pensar. De jeito nenhum. Não, e é super importante isso, até o doutor, o Evandro, me foge sempre o nome do Evandro. Evandro comentando aqui, eu tenho também caso de alguns amigos e conhecidos também, que infelizmente descobriram, já era tarde demais, né? Perdi até um vizinho nosso, quando a gente morava em Santa Catarina, descobriu tarde o diagnóstico. E essa questão aí da masculinidade, não vou, porque eu vou perder minha masculinidade. Gente, isso a gente tem que deixar isso muito para trás, deixa para lá isso, coisa porque antiga. É antiquado demais, né? Que mais, Evandro, que você diz pra gente? Porque eu sei que você é o cara que estuda a mente, que pesquisa e que chega junto para fazer as pessoas mudarem justamente suas crenças, porque, como eu disse antes, crenças equivocadas matam. E aí eu queria te ouvir pra gente se despedir, esperando você na sua volta um dia desses pra cá, presencialmente também, amigo. Sim, sim. Veja, é muito importante, né, a gente entender que nós somos formados por um conjunto de atitudes, por um conjunto de elementos. Existem muitas esferas na nossa existência. A gente não pode limitar quem nós somos, a nossa autoimagem, a nossa identidade a uma única prática, tá? Agora, o que acontece muitas vezes é que as pessoas estão fragilizadas em muitas outras questões, como, por exemplo, nos vínculos afetivos, como, por exemplo, na autoestima com relação ao posicionamento social, como, por exemplo, ao próprio valor frente à sociedade. E aí essa questão, né, da masculinidade acaba sendo somente um ponto de autoafirmação. Mas é muito importante que a gente busque sempre este equilíbrio e, com certeza, né, a essa altura, né, da nossa história, nos tempos que estamos, acredito que seja realmente de se lamentar muito uma pessoa que ainda tem crenças e que deixa de se cuidar por causa de algum tipo de medo ou preconceito, né? Mas agradeço muito, né, a participação aqui e estarei sempre à disposição aqui. Do lado de cada tela ou aí com vocês nos estúdios. Uma alegria sempre estar com vocês. De qualquer forma, é sempre muito bem-vindo. Evandro Laire também tem canal no YouTube, tem Instagram, Evandro Laire. E é um querido, um profissional, baita profissional, super recomendo. Um abraço, meu amigo, fica com Deus. E a gente continua aqui nos estúdios, conversando com o doutor Otávio Guedes também, né, Luquinhas? Nós vamos para o intervalo, mas daqui a pouco ainda contamos com a sua pergunta aí de casa, porque tem doutor respondendo ainda hoje, tá? Lucas. Exatamente, o programa continua, tem muito pra gente aprender ainda hoje. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem mitos e verdades sobre o câncer de próstata. Daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Fique com a gente aqui, não sai daí. Eu vou adiantar que daqui a pouco eu vou pro sofá ali que eu vou participar também, viu? Vem pra cá. Vou estar ali, tem as perguntas também, mas daqui a pouquinho a gente vai pra um breve intervalo e volta já. De volta por aqui no seu Entre Família, assunto muito importante a gente conversando hoje, mas olha, tem um outro assunto que é importante mais também, e se tem uma coisa que a gente não pode deixar passar, é essa novidade que a gente está trazendo para você, né, Darleide? Exatamente, porque quem tem aquela parabólica antiga funcionando em casa, já pode fazer a troca pela nova parabólica digital e continuar assistindo tudo que mais gosta, claro, incluindo Entre Família, consultório de família, a sua Novo Tempo todinha. E como é que funciona, Abinal? Pois é, pode ser de graça para você. Olha, presta atenção agora. Para você que está acompanhando a gente, pode ser de graça todo o kit, viu?
Quem é beneficiário do programa social do governo federal pode ter esse kit completo da nova parabólica digital instalada aí na sua casa de forma gratuita. Esse kit, ó, que vem completinho aí, viu? Vem com a antena parabólica, o receptor, o controle remoto e vai ser instalado na sua casa. Exatamente. Fique por dentro de tudo, agende a sua instalação. É só apontar a câmera do seu celular agora. Abre aí a câmera do seu celular, como se fosse fazer uma foto. Aí aponta para esse QR Code que está aparecendo aí na sua telinha. Acessa também o site ou pode ligar para o 0800 729 2404. Mas se apontar agora para esse QR Code, já vai resolver a tua vida. Se prefere ligar, então é esse 0800 729 2404. Vou repetir, 0800 729 2404 e você vai ter acesso às informações de como ter esse kit novo na casa, menino. Esquece coisa velha, vem pra coisa nova. Ó, e não esquece, viu? Já faça essa troca aí da antena parabólica antiga pela nova parabólica digital para você continuar assistindo Entre Família com qualidade 100% aí também. Parabólica velha, esquece parabólica nova para assistir a novo tempo. E aí a gente continua por aqui conversando sobre prevenção ao câncer de próstata. E tem um menino que ele quer sentar aqui com a gente e a gente quer que ele sente. Bora lá. Tô chegando aí. Já que o Aleixo foi dar umas voltas, não volta, essa poltrona vazia. Cadê esse Aleixo? Vou ter a honra aqui. Coisa esquisita essa poltrona vazia, gente. Aleixo está gravando uma nova série do Fé para Hoje. Está lá em Paraty, no Rio de Janeiro. Só coisa boa que vem na nova temporada. Então, por enquanto, essa cadeirinha estava vazia sem ele, mas semana que vem ele volta. Mas, por enquanto, estamos aqui na companhia do Lucas Nascimento, ocupando essa poltrona. Do poder, né? Do poder, meu. Exatamente. É a responsa. Senta aí, a gente devia até ter sentado ali um pouquinho. Verdade, para pegar um pouquinho da unção. Vamos ao Mitos e Verdades de hoje, Lucas. Bora lá saber mitos e verdades do câncer de próstata. Tem algumas situações aqui, a gente vai saber se é mito ou verdade. A gente tá com a plaquinha aqui, ó. A gente vai jogar e o doutor vai esclarecer pra gente aqui. Pode colocar. Vamos à primeira. O câncer de próstata não é comum, é raro, é mito ou verdade? Eu acho que é mito também. Mito. Né, doutor? É mito? É mito. É mito. A incidência, doutor? É mito. O câncer de próstata, ele é o câncer mais comum na população masculina. Tirando os tumores de pele, é o mais comum. Uau. Então, ele é muito comum e está relacionado com o envelhecimento masculino. Quanto mais velho o homem, maior a chance e a probabilidade de ter o câncer. Lucas, que mal lhe pergunte, você está com que idade? Eu, 29. Aham, carinho de 18, né, Lucas? Ah, que bom, né? 29. Você já tem, claro, muita informação e atenção. Você não tem medo de fazer os exames, de fazer acompanhamento? Não, sempre acompanho com as informações, fico sempre ligado. E sim, eu sei que a saúde é bem importante, mas eu não vou negar que teve um tempo que eu não cuidava muito bem da saúde, não. Tinha uma certa resistência de ir para o hospital, fazer algum tipo de exame. Ah, tem um exame, ia deixando para lá, não precisa não. Mas depois que eu tive um problema um pouquinho mais sério na saúde, aí eu dei mais atenção. E hoje isso daqui não é um problema para mim, É que o doutor dizia, joga para cá, tem uma interação sobre algo assim. Da Matildes, boa tarde, após os 80 anos, ainda há risco para câncer de próstata? Menino, o doutor falou que quanto mais velho, mais risco, mulher. É, doutor? É verdade. O câncer de próstata, ele está relacionado com o envelhecimento. Então, quanto mais idoso o paciente, maior essa probabilidade. Tá? Tem estudos em cadáver, por exemplo, de pacientes idosos com mais de 70, 80 anos que morreram por um outro tipo de doença, por exemplo, um infarto, um AVC. Se você fizer uma biópsia ali da próstata dele, você vai achar uma grande probabilidade de ter um câncer que não se manifestou em vida. Olha isso. Muito bem. O que temos mais, né, Abinal? Vamos lá, próxima. Apenas idosos desenvolvem câncer de próstata. Eu acho que é mito. Mito. Acho que é mito também. Porque pode, né, quanto mais velho, sim, a probabilidade é maior. Mas se já tem casos na família, pode ser que surja antes também, né, doutor? A idade que a gente começa a fazer as nossas investigações, né, no termo de diagnóstico precoce com os exames que já foram citados aqui, é a partir dos 45 anos de idade. Para quem tem histórico na família, que tem essa condição genética, vamos dizer assim, essa história familiar, e também pacientes negros, afrodescendentes, a probabilidade de começar um pouquinho mais cedo é maior.
Do contrário, se não tiver nenhum fator de risco na família, aí pode-se começar a partir dos 50 anos de idade. Então, 45, 50 anos de idade a gente não considera idoso. Então, a partir dessa faixa etária já deve ser feito, né? Procurar o seu urologista para fazer os exames. Menino, chega, deu uma alfinetada assim, ó. 45, 45, já comecei idoso, né, Darlene? Ai. Chama o Evandro de novo pra gente fazer aqui uma sessão de terapia. Tô quase lá, 40, 45 já é idoso. Doutor, fala com mais calma. Eu posso falar para você que na prática clínica, a gente começa a fazer a partir dos 45, que é o recomendado pela Sociedade Brasileira de Urologia. Mas eu gosto de pedir pelo menos o exame de sangue a partir dos 40. Eu já operei muitos pacientes com 42, 41 anos de idade. Não é a maioria, mas pode acontecer. Então, eu tenho na minha prática do consultório pacientes que eu tive que operar abaixo dos 45. Eu acho que o mundo está ficando tão doentinho, que cada vez mais o que era para um tempo maior, mais idade, está chegando mais cedo. Isso acredito que seja, até Darlene, doutor, até pode confirmar isso para a gente, questão da alimentação, sedentarismo, uso de álcool, tudo isso agrava fazer com que essa doença e outras também, claro, mas especificamente sobre essa que a gente está falando, agrava, né, para poder acabar tendo. Sim, com certeza. O tipo de alimentação industrializado, o uso de conservante, muitos produtos químicos, né? A gente sabe que tem alguns produtos que podem predispor ao câncer, né? Alguns tipos de até adoçantes. Então, talvez pelo tipo de alimentação moderna, né? Também tem aumentado essa incidência, né? E também o uso de álcool, o tabagismo, que tem diminuído pela conscientização, mas ainda é um fator em muitos tipos de câncer. E também, como você falou, sedentarismo, obesidade, pode estar relacionado com o surgimento, inclusive, do câncer de próstata também. Fico bem pensando como o estilo de vida acaba influenciando, como ele pode prevenir alguns problemas lá na frente. A gente pode, desde cedo, já começar a pensar, ter algumas práticas e que vai me auxiliar lá pra frente. A gente continua, temos aqui mais uma questão. Pode colocar a próxima? Nem todo o câncer de próstata precisa ser tratado. Eu acho o câncer que não precisar ser tratado? Misericórdia. Eu acho que tem que tratar, né? E agora? Doutor? Precisa ser tratado. É verdade. Não é todo câncer de próstata que precisa necessariamente ser tratado. Gente, então nós erramos. Né? Vocês se ligaram. Erramos. Vocês ficaram quietinhos, com carinha assim. Tenho a impressão que nós acertamos. Nós erramos. Isso vai ser uma polêmica. Mas assim, existem na nossa prática clínica, a gente sabe que tumores de muito baixo risco, o que são tumores de muito baixo risco? Esse critério é dado pelo urologista, pela biópsia, pelo exame de toque e pelo PSA. Então, o urologista ele vai definir se é uma doença de baixo risco ou não. Quando a doença é de muito baixo risco, você pode acompanhar o tumor. Você não precisa tratar. A gente fala, o tratamento nosso é um acompanhamento, a gente chama de vigilância ativa, no inglês Active Surveillance, que você faz exames seriados a cada 3 meses, de toque, PSA, para ver se isso vai mudando com o tempo e repete a biópsia de tempos em tempos para ver se mudou a agressividade do tumor. Por que isso? Porque a gente quer minimizar as sequelas do tratamento de um câncer de próstata que possivelmente pode não evoluir em vida. Como eu falei para você da biópsia de pacientes idosos, né? Então, assim, cerca de quase 80% de alguns tumores de muito baixo risco, eles não vão evoluir. Então, você vai supertratar esses pacientes, deixando ele impotente e incontinente. Então, é uma conduta, é complicado porque às vezes o paciente fica ansioso, poxa, eu estou com câncer e não vou ser tratado, ele fica com medo da doença evoluir e perder a oportunidade de tratamento. Então, isso aí é uma opção que você dá para o paciente. Mas isso aí, o julgamento é feito pelo urologista e é discutido os prós e os contras com o paciente. A próxima, então, o que vem pra gente aí? Mitos e verdades. O câncer de próstata não apresenta sintomas. Eu acho que E agora, hein? Eu acho que é verdade. Eu vou tocar a verdade também. Não vou tocar a verdade. Sintomas, Por isso que, acredito até por isso que a partir dos 40, 45 anos é bom fazer. É recomendado já fazer os exames. Olha o doutor sorrindo. Depende de como a gente encara esse mito ou essa verdade. Porque assim, o câncer de próstata numa fase muito precoce, o paciente não vai apresentar sintoma algum. Talvez o sintoma que eu brinquei com vocês é um aumento de PSA, que vai levar a suspeita.
Mas, em casos muito avançados, aquele paciente que não procura o médico, ele pode ter sintomas de dor, sangramento, dor óssea, e já é uma doença mais avançada, insuficiência renal, devido a um câncer de próstata avançado. Então, pode ser um mito, pode ser uma verdade. Não necessariamente ele seria um câncer daqueles chamados silenciosos. Quando aumenta a proporção de células cancerígenas, o tumor aumenta, ele vai dar sinais em algum momento. Porque tem alguns cânceres que se diz são silenciosos, quando se vê já era. Não sei se é verdade ou se é mito também. Na verdade, todo câncer inicial ele é silencioso. Começa pequeno e ele vai evoluindo. Conforme ele evoluindo e se espalha, ele pode dar sintoma. Por isso que é importante a gente diagnosticar numa fase muito precoce, antes do paciente ter sintoma, para você ter aumento de chance de cura. E o câncer de próstata hoje, com o PSA, a gente consegue pegar o paciente numa fase assintomática, com chance de cura de mais de 95%. PSA bendito. Tem mais uma? Exames de toque retal, a única maneira de diagnosticar o câncer de próstata. Menino, olha, vamos pro azulzinho, vamos pra cá? Que é o quê? Exames de toque retal é a única? Mito? Não, tem também o PSA, né, que a gente já ouviu. Mas são aliados, né? Os dois vêm juntos. A suspeição de um câncer de próstata você se faz através do exame de sangue alterado e o exame de toque. Mas para diagnosticar, para bater o martelo mesmo, é a biópsia. Mas você só vai fazer a biópsia depois de um PSA alterado ou um toque que você suspeitou de um câncer. Então, isso é um mito, exatamente, é um mito, gente. Agora, vale lembrar também que nós sabemos de como o Sistema Único de Saúde, que é uma bênção, é sobrecarregado. A gente faz todo ano, novembro inteiro, campanha, vai vai fazer exames, mas nós bem sabemos o que significa marcar um exame numa rede pública. Essa é uma realidade que a gente também não pode fechar os olhos e se achar numa bolha como se só fosse uma questão de não fazer o exame, de não procurar o médico. Tem gente que procura o médico, mas há uma dificuldade imensa de ser atendido, acompanhado, que seja. Isso é uma realidade, né, doutor? Infelizmente, no nosso país é um sistema que está sobrecarregado, o paciente tem dificuldade para marcar consulta, às vezes dificuldade para fazer o exame e para retornar, então nem se fala. Então, assim, nem se fala também do tratamento, né? Então, infelizmente, é uma realidade muito cruel, né? Muito cruel. Mas é melhor marcar para viver aquela máxima da vovó, né? Antes tarde do que nunca, pelo menos se você está num processo preventivo, enfim, vamos fazer o que compete fazer, mas é uma lástima, certamente. Melhor prevenir do que remediar, né? A outra vovó fala isso, Exato, né? Melhor prevenir do que remediar. Tem mais um, gente? E aí, Luquinha? Tá aí, ó. Uma vez tratado, o câncer de próstata nunca voltará. Isso é mito. É mito. Doutor, me ajuda aí, é mito. Agora, Aqui, eu tô contigo. tem a dúvida, hein? Aí ele vai dizer... É mito? Que bom. É porque, assim, dependendo do tratamento do câncer de próstata, uma cirurgia, uma radioterapia, sempre existe uma possibilidade de recorrência que a gente fala da doença voltar. E a gente vê isso através do próprio PSA. Interessante, o PSA serve também para acompanhar a doença. Então, por exemplo, existem aí trabalhos mostrando que a chance de voltar à doença, depois de um tratamento primário, pode ser de 20% a 30%. Lógico que vai depender da agressividade da doença, né, do tumor. Então, é um mito. Entendi. Então, nós sabemos ser mito, né? Ok. Meus amores, doutor, fica por aí que ainda tem mais conversa hoje. Tem as dúvidas de você aí de casa, que vai interagindo. Luquinha permanece aí na poltrona abençoada, Aleixo, enquanto eu indico para você a revista Fique Leve. Estamos falando de prevenção, mas assim, exames não são preventivos. Eles detectam que necessário seja fazê-lo o quanto antes para que o tratamento seja rápido, funcional e chegue ao objetivo que a gente quer, que é de a cura acontecer. Mas sabemos que a prática de uma vida mais saudável vai retardar qualquer adoecimento, vai ter uma melhora global no estado da saúde, até não desencadeando determinadas doenças, porque se tem uma genética frágil com o estilo de vida, essa genética é fortalecida de modo a que não desencadeie, por exemplo, um câncer. E por aí vai. Então, nada melhor do que você ter mais informações. Esse é um dos melhores guias de estudos que a Novo Tempo divulga, que é o Fique Leve. É uma revista bem completa, um material riquíssimo, feito só por profissionais da área de saúde, para você ter em mãos, estudar tema a tema.
Fique leve. A vida precisa ser leve, é verdade, mas às vezes a gente nem aproveita a vida de tão doentes que nós estamos. Então faz o seguinte, aquela dica de ouro. Aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aí no seu vídeo. Você vai pedir a sua revista justamente para chegar em sua casa sem pagar nada por isso. É um presente, já que a vida está tão difícil, tão cara, a gente não quer encarecer nada para você, a gente quer facilitar. Não chega boleto junto. Não tem um tostão que você precise desembolsar para receber esse material. Revista Fique Leve é sua, basta você pedir. Olha aí no cantinho do seu vídeo esse QR Code, aponta a câmera do seu celular, já vai abrir no nosso WhatsApp dizendo eu quero, a revista Fique Leve vai chegar aí para você, tá bom? Deus abençoe a você que cuida da saúde, da família. Continua com a gente aqui no nosso Entre Família. O que vem pela frente, amigo? Verdade. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, coisa rápida, a gente volta trazendo a sua interação, a sua participação. Manda pra gente aí e a gente já volta. Já estamos de volta com o nosso Entre Família. Eu quero saber o seguinte de você. Já colocou na agenda dia 25 de novembro, 8 da noite, um compromisso aí? Vai rolar uma celebração toda especial aqui da Novo Tempo, da Rede Novo Tempo para você, que é o Anjos em Ação, o Toque da Fé. Está aqui já aparecendo a data que você não pode perder. Lucas, que evento é esse? Que evento é esse? A gente tem uma reportagem especial explicando tudo. Pode rodar. Todo anjo da esperança precisa fazer um ato de fé ao doar recursos financeiros para Novo Tempo. Esse ato tão maravilhoso tem um impacto enorme na vida de pessoas que doam, mas principalmente na vida das pessoas que encontram esperança por meio da Novo Tempo. E para comemorar e agradecer a Deus por tantas vidas transformadas que tivemos em 2023, a Novo Tempo está produzindo uma grande celebração que você vai poder participar por meio da sua doação financeira. Vem aí, Anjos em Ação, o Toque da Fé. A escolha do tema desse programa especial foi feita com muito carinho e com o objetivo de transcrever em palavras como Deus usa homens e mulheres através do Toque da Fé. De acordo com o responsável pelo projeto Anjos da Esperança, Cris Magalhães, o tema, o Toque da Fé, vai ser explorado em todo o programa especial Anjos em Ação 2023. E eu fiquei pensando sobre o toque. Nós estamos aqui na Rede Novo Tempo, as pessoas se tornam anjos da esperança justamente por o atributo da fé, o toque da fé. E Deus é um Deus relacional que fez esse mundo com o seu falar, mas no ser humano, Ele deu um toque das próprias mãos, infelizmente, pelo livre-arbítrio. O ser humano permitiu o toque do pecado. Aí nós temos as consequências. E nós temos ao longo da história os heróis da fé que se deixaram ser usados por Deus, pelo toque de Deus na vida deles. Temos o próprio Cristo que se fez homem aqui e os milagres dele. Aí nós tivemos o toque de amor na cruz, um toque que mudou a história. E nós estamos agora, por fé, aguardando o toque final da volta de Cristo. É o Espírito Santo que toca os corações das pessoas mais diferentes, com o objetivo de transformar vidas para a honra e glória de Deus. E é você, anjo da esperança, que multiplica as possibilidades do trabalho missionário da Novo Tempo. Marque em sua agenda. Anjos em Ação, o Toque da Fé. Vai ao ar por meio da TV, rádio e internet no sábado, dia 25 de novembro, às 8 horas da noite. Administradores, apresentadores da TV e rádio e cantores da gravadora Novo Tempo te esperam para uma grande celebração. No Anjos em Ação, deixe Deus tocar o seu coração mais uma vez. Vamos juntos louvar o nome de Deus por tantas bênçãos que Ele gentilmente nos trouxe ao longo deste ano que já está chegando ao fim. E por outro lado, o Anjos em Ação é o momento de começarmos a sonhar os sonhos que a Novo Tempo tem para o ano de 2024. Mesmo que ainda não saibamos como será o ano que vem, precisamos hoje confiar que o Deus que tudo pode está ao nosso alcance por meio de um simples toque de fé. Então, vai ser um tema lindo, que a gente está fazendo com muito carinho para as pessoas que vão acompanhar na rádio, na TV, na web. E a gente vai ver o toque de Deus. Se nós permitirmos esse toque na nossa vida, tudo pode ser mudado. E aí a gente está esperando o toque final da volta de Cristo Jesus. Tá na agenda certinho aqui, tudo programado para poder participar e você também pode participar. Inclusive, você pode sonhar junto com a gente, você pode ser um anjo da esperança. Lucas, mas quanto?
é o que estiver no seu coração, dentro das suas possibilidades. Agora, como é que faz para fazer parte? Ser um anjo da esperança. Eu vou trazer aqui para você, ó. Você pode ligar para a gente pelo 12 21 27 30 30, mas caso você prefira mandar uma mensagem pelo WhatsApp, se comunicar por lá, também é possível. É o 12 98176 6630. E também temos a chave Pix, que é anjos@novotempo.com. Então já anota aí, está aqui, ó, não perca, dia 25, está aqui, só anota na sua agenda e fazer parte e também ser um anjo da esperança. E agora, pessoal, agora sim eu me despeço de vocês, o programa continua, um prazerzaço com vocês. Obrigada. E um bom receio de programa. E até uma próxima. Valeu, Luquinhas. Tchau, tchau. Nada. Até uma Uma próxima. próxima já é amanhã, tá? É. Tá de folga não, é amanhã. Rapidinho você já volta. É, não vai achando que tá de folga assim não. Pode deixar, amanhã tá aqui, ó. Até mais, até mais. Boa. Muito obrigada. Vamos agora às interações, lembrando da Meg Aguilar, que está acompanhando a gente desde o Equador. Minha querida Darleide Abnal, parabéns pelo programa lindo. Obrigado. Ítalo e Meg, beijo, saudade de vocês, já foram colegas nossos É? aqui na Novo Tempo, agora nos Sim, acompanha o Ítalo, lá. lembro. Ítalo, é. Verdade. Beijo, amados. Vamos lá, produção, joga aqui na nossa conversa boa, doutora. Agora vem as perguntas. Esse é o Marconi, boa tarde, tenho 53 anos, ainda não fiz o exame. A pergunta é, a retirada da próstata causa impotência? Obrigada, Marconi. Pode causar. É uma das sequelas do tratamento, né? Tanto seja um tratamento cirúrgico ou radioterapia, né? Esse índice pode chegar a 50% de chance de disfunção erétil. Além de outros problemas, como incontinência urinária, esse risco é um pouquinho menor, 10%, menos de 10%. Num Do primeiro que depende momento. do organismo, cada indivíduo vai dar uma resposta. Ou se o tratamento não foi adequado, do que depende? Acho que é interessante Vai considerar. depender muito também da agressividade da doença. Isso vai ser avaliado pelo urologista. Dependendo da agressividade, a gente também tem que ser o mais agressivo possível para tratar a doença. E nessa agressividade de tratar a doença, você acaba lesando o nervo da ereção, que ele passa muito próximo, colado ali com a região da próstata. Então, levando ao problema. Então, lógico, se é um caso mais tranquilo, mais inicial, a gente consegue preservar melhor. Se é um caso mais complicado, mais avançado, aí acaba lesando o nervo e o paciente tem uma chance maior de ficar impotente. Entendi. Num primeiro momento já é feita a retirada da próstata ou segue algum outro procedimento? Não, o tratamento do câncer de próstata, especificamente no câncer de próstata, ele pode ser a cirurgia, num primeiro momento, pode ser a radioterapia, pode ser uma terapia combinada, cirurgia mais rádio, em casos mais avançados, hormonoterapia. Isso vai ser conversado com o paciente, essa decisão vai ser compartilhada, baseado no que o paciente quer e baseado também na experiência do cirurgião com a técnica e com o tratamento. Perfeito. Certo. Vamos a mais uma? A Glória Jimenez. Eu ia falar Glória. Glória. Ô, Glória. A Glória, boa tarde, Glória. Ela diz, gostaria de saber do urologista se chás naturais, né, servem como tratamento quanto ao inchaço da próstata. Aqui talvez não a relação do câncer de próstata, mas talvez uma inflamação, um inchaço. Os chás resolvem? Não tem comprovação, tá? Não tem comprovação. Tem alguns pacientes que usam um fitoterápico chamado sal-palmeto, semente de abóbora, que diz que pode causar algum benefício. Isso é do paciente. Mas, cientificamente, não tem comprovação de que tratamentos naturais podem melhorar. Sim, o acompanhamento com o urologista e o tratamento através de medicações orais. É que nós estamos falando de algo sério, né? Então, religar isso, claro que a fitoterapia tem lá o seu lugar, mas a gente está falando de um tema que é bastante sério, que leva a complicações severas e que, portanto, ficar no chazinho, talvez, de fato, ou de jeito nenhum, seja a indicação mais segura, tá bom, Glória? Obrigada, minha querida. Quero aproveitar e mandar um abraço para 3 pessoinhas muito lindas. O Luca, de 13 anos, Pietro, de 9 anos, e também a Bela, de 2 aninhos, que são os filhos do Dr. Otávio, né? Que estão acompanhando, pelo menos o Luca e o Pietro também já deram uma ligadinha. Pai, você não falou ainda. E como é o nome da sua esposa, doutor? Eibe. Eibe, que nome bonito. Eibe. Eibe. Um abraço para toda a família. Manda aí, papai, o abraço dos filhão. Um beijo para vocês aí, tá? Papai ama vocês. Ai, que lindo. Muito bom. Produção, já podemos jogar mais uma?
A gente está ali com uma dificuldadezinha. E a gente continua falando sobre esse cuidado, né, doutor? Os homens precisam se cuidar, né? O tema principal do Novembro Azul é isso, é o cuidado da saúde do homem, né? Como já mencionei até um pouquinho antes, a gente foca nesse ponto, né, do câncer de próstata, que é uma grande realidade, mas também a saúde como um todo precisa ser cuidada também, né? Exatamente. Na verdade, o Novembro Azul ele foi feito para chamar a saúde masculina como um todo, né? E uma das doenças, né, é o câncer de próstata. Mas todo homem deve procurar urologista, né? Tem várias questões, né? Cálculo renal, tem também crianças que sofrem de fimose, inchaço nos testículos. O câncer de testículo ele tem que ser lembrado também, principalmente na faixa mais precoce, né? Então, depois dos 12 anos, 20 a 30 anos, o menino pode ter um câncer de testículo. Então, é bom passar no urologista, para ele ver como é que está a questão da genitália, questão de tumores testiculares, tá? Então, a gente recomenda sempre passar, né, na saúde masculina como um todo e para ver outras doenças também. Tá? O número até de câncer de mama é baixinho, né? A incidência de câncer de mama no homem, acho que é bem baixinho em comparação com as mulheres. Comparação nem dá para fazer de tão disparo que é. Mas até isto precisa ser um cuidado seu, viu? E também dificuldades sexuais. Ah, não tem ereção, dificuldade, tua esposa tá lá mendigando, pedindo uma esmolinha, não tem nada, porque tu fica aí se negando a procurar um doutor ou um homem igual tu. Para de ser assim, menino, hein? Vamos embora, tem mais uma interação? Joga pra cá, o Souza de Curitiba, boa tarde. Boa tarde. Reposição hormonal com testosterona produz ou aumenta o risco de câncer de próstata, doutor? Excelente pergunta. Antigamente achava-se, né, que a reposição à base de testosterona poderia causar um aumento da incidência de câncer de próstata. Na verdade, a gente usa com muita parcimônia naqueles pacientes que fizeram um tratamento recente para câncer de próstata, né? De baixo risco a gente pode até fazer. Mas como é que funciona o câncer de próstata? Ele é dependente da testosterona, né? Ele é dependente da testosterona. Então, a gente usa com muita parcimônia, né? Em casos de pacientes que estão com câncer de próstata de baixo risco por esse medo de poder levar a uma piora do câncer ou um surgimento. Mas ainda não tem nada documentado. Não leva ao surgimento do câncer de próstata. Então é segura fazer a reposição hormonal em pacientes que não têm câncer de próstata e aqueles que estão em acompanhamento, a gente individualiza caso a caso qual a gente vai fazer a reposição ou não. A relação médico-paciente é sempre muito importante, né? Como você se entrega para um médico em quem você confia e essa reciprocidade no diálogo, na pesquisa, na interação é que vai dar o resultado final, né? Tem mais uma? Ah, acabou-se. Então já é para despedir do doutor? Puxa vida, doutor Otávio Guedes, ele é urologista, atende aqui em São José dos Campos. Prazer recebê-lo primeira vez aqui no nosso programa. Espero que volte outras vezes, sempre para servir, para nos trazer informações. E foi muito bom recebê-lo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade, né? Estou sempre à disposição, ainda mais falar num tema que eu sou apaixonado, que é próstata, né? O que te levou nessa direção, né, assim, enquanto profissional? Foi justamente percebendo no seu trabalho, no dia a dia, uma carência de profissional da sua área? O que te motivou? Na verdade, o que me motivou muito é que eu sempre gostei da área cirúrgica, né? Mas eu acho a urologia uma especialidade muito completa, você consegue fazer procedimentos, parte clínica, que é importante, né? E procedimentos é a parte cirúrgica, que eu sou apaixonado. Muito bem, obrigada. Tem mais um comentário para a gente poder fechar? Vamos lá? Está chegando para a gente mais um comentário aqui. E desde já agradecendo a todo mundo que tem participado com a gente aqui do nosso Entre Família. Para você que todos os dias não perde um programa do Entre Família, faz o seguinte, ó, o maridão não estava junto aí, né? Ou talvez o pai, enfim, os tios não estavam junto aí para poder assistir, mas o que você faz? Depois você vai lá no nosso canal do YouTube, do Entre Família, é só digitar no YouTube Entre Família e aí você vai encontrar esse programa e vai encaminhar para os homens aí da família, tá bom? Como um todo. E nos grupos da igreja também, né, Darlede? Encaminha aí nos grupos da igreja, grupos da família, porque é um assunto geral, um assunto que todo mundo precisa saber. E olha, às vezes a gente pensa que todos já estão sabendo, que é só uma questão de, faço ou não faço. Não, tem pessoas que elas não sabem, como, por exemplo, a Vanilda, ela diz assim, ó,
parece que assim, meu Deus, como que ela pergunta uma coisa dessas? Não, gente, ela quer saber. Gostaria de saber se o câncer de próstata pode ser só em homem ou também pode ocorrer em mulheres. Ela não sabe que homens não têm próstata, né, doutor? Tem coisas que parecem assim, muito óbvias, mas óbvio para quem estudou, óbvio para quem está num outro contexto. Mas para quem nunca parou para pensar, a gente tem que encontrar relevância em qualquer pergunta. Com certeza. Ninguém nasce sabendo tudo, né? A próstata, ela é uma glândula predominantemente masculina, né? Tá associado ao órgão reprodutor masculino. Exatamente. Apesar de que o pessoal do TODES, outro dia, estava aqui em São Paulo oferecendo uma palestra para mulheres de próstata, ou seja, os trans, né, homens trans, enfim. Mas é, de fato, do gênero feminino uma coisa e do gênero masculino outra coisa. E é isso que temos para a ciência. Doutor, muito obrigada mais uma vez, viu? E o que... um elogio? Da Maria Madalena? Olha, o Entre Família é tão importante, pois tem tudo, médicos, advogados, vários ensinamentos e os apresentadores que são uma bênção, parabéns para vocês. Obrigada, Madá. Obrigado, Maria. Já virou amiga íntima, Madá. Beijo, de casa, meu amor. né? Tá com a gente sempre. Obrigada. Vamos ao pulo do gato agora? Você sabe que o pulo do gato é o momento em que a gente pesca do programa o que a gente considera ser assim chave. Eu considero chave conhecimento, quebra de paradigmas ou de crenças equivocadas e que você valorize a vida, coisa de gente grande, madura, adulta, considerar a vida como uma responsabilidade sua. Então eu deixo para você essa chave, autorresponsabilidade, tá bom? Bom, e eu vou trazendo aqui, buscar a câmera 2 aqui, para falar com você, meu amigo, que está acompanhando a gente sempre. Você vai deixar que essas piadas, os mitos de que um exame ele pode afetar a sua masculinidade, fazer com que você descubra tarde demais, né, o diagnóstico de uma doença muito grave que pode, sim, inclusive, encurtar a sua vida, roubar o seu tempo com a sua esposa, com seus filhos e até mesmo o próprio propósito de Deus, o propósito que Deus tem para a sua vida. Você vai deixar com que alguns mitos roubem isso de você? Pois é, você tem um papel fundamental dentro da sua casa, dentro do seu lar, na sociedade como um todo, a gente sabe, mas especialmente dentro do seu lar. Ser um sacerdote do lar. Defender os seus, a sua esposa, seus filhos, se preciso até com a sua própria vida. Como a gente encontra lá em Efésios, capítulo 5, a partir do verso 25, né, onde diz: marido, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. E quando a Bíblia diz isso, a gente pega esse forte exemplo de Jesus, o mestre dos mestres, o exemplo dele, né, de dar a vida por todos nós. Mas o verso, Efésios capítulo 5, ele ainda continua dizendo: o homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. E eu chamo a atenção aqui para esse detalhe, né? Quando a gente fala de amar o nosso próprio corpo, acredito que pode também se referir aos cuidados para ter uma vida mais saudável e até mesmo aproveitar mais a vida ao lado daqueles que você ama, cuidando, se prevenindo, buscando realmente o auxílio médico que a gente precisa. Nós devemos deixar de lado esses preconceitos, os medos, e entender que sim, todos nós, seres humanos, nós somos frágeis. Homens, mulheres, nós somos frágeis, impactados pelo vírus do pecado. Todos nós fomos impactados por esse vírus chamado pecado. E eu te digo, não deixa alguns temas como esse, alguns medos como esse encurtar a nossa vida cada vez mais, fazendo com que a gente não cumpra, principalmente, o propósito que Deus tem na vida de cada um de nós. E que tal seguir, mais uma vez eu volto, seguir o exemplo do nosso grande mestre Jesus. Um homem de verdade, viu? Se tem um homem que nós como homens precisamos seguir o exemplo dele, esse homem é Cristo Jesus. Um homem de verdade, um homem que se irava contra as coisas erradas, mas não pecava, que se impunha, né, quando necessário, mas que também acolhia, abraçava, perdoava, chorava diante de algumas situações e que nunca perdeu seu foco. O principal foco de Cristo Jesus, a missão dele, o que era? Era dar a vida por aqueles
a quem Ele ama. E eu digo que a gente deve devemos deixar de lado, né, fazer morrer, né, o eu pela nossa mulher, pelos nossos filhos, do mesmo modo que Cristo, por nós, Ele se entregou, do mesmo modo que Cristo, Ele deixou esse exemplo para cada um de nós. Mas isso era necessário, né, para que isso acontecesse. Deus, Ele morrer, entregar a vida por cada um de nós, dando esse exemplo para mim e para você. Então, amigo, amiga, especialmente os amigos, né? Se tem algo, ou melhor, alguém que a gente precisa seguir o exemplo, é Cristo Jesus. Então, siga sempre o exemplo do Mestre, sendo um homem de verdade, protegendo os seus. E isso, sim, acredito que vai fazer toda a diferença na sua família e na sociedade como um todo também. É, bem isso, viu? Boa reflexão, meu amigo, de considerar que em Cristo nós temos essa lição de entrega, de amor, e que sejamos assim também no nosso dia a dia, na nossa família, no cuidado com o corpo, que é também templo do Espírito Santo. Que o Espírito Santo te guie a ter sabedoria de lidar com os dramas, com os pesares, com o resultado do pecado, com o mal, com a morte. Mas ainda que nos aconteça o pior esperado para agora, nós temos esperança em Cristo Jesus, o Senhor, a sua volta e ressurreição e fim de toda dor. Verdade. Nós vamos nos despedindo por Amanhã hoje aqui. volta, hein? Muito obrigada. Vem aí o Vida e Saúde. Amanhã tem mais Entre Família, com muito amor feito para você. Até mais. Abraço a todos. Até amanhã. Fiquem com Deus. Se Deus quiser. Muita luz, saúde. Se cuida. Tchau.